bom dia, meu irmão, minha irmã. Você que está nos acompanhando, manhã do dia 20 de agosto de 2024, 7 horas e 17 minutos. Estamos na nossa programação aqui na nossa web rádio Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. E seguindo na nossa programação, conectados com Cristo, bom dia com Cristo, aqui nessa manhã de terça-feira, linda, 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 maravilhosa. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida, por estarmos respirando, por estarmos vendo, por estarmos sentindo a brisa desse ar, desse novo tempo, um novo dia. E você agora que nos acompanha pelas nossas redes sociais, Facebook e canal Conectados aos Sagrados, Deus abençoe, graça e paz. Nessa manhã eu quero bater um papo com você sobre a vida cristã. E para isso nós vamos usar um texto que está aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que nos diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então o louvor que é cantado assim: porque dele, por ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Certa vez Albert Einstein declarou: Deus não joga dados, não lança nada ao acaso. Então, uma questão essencial que você deve perguntar: por que estou vivo? Qual é a finalidade da minha vida? Um tempo atrás eu li uma história, e essa história fala sobre um arquiteto inglês que fez o projeto de algumas catedrais da Inglaterra. E um dia, ao visitar a área onde estavam construindo uma, ele encontrou 3 homens trabalhando na escavação. E ele perguntou, o que vocês estão fazendo? E ele recebeu uma resposta de algum deles ali: eu estou apenas retirando entulho. O outro disse: eu estou cavando uma vala de um alicerce. E o terceiro homem respondeu com orgulho dizendo: eu estou ajudando a construir uma grande catedral. Pessoas diferentes deram respostas diferentes. O triste é que muitos crentes menosprezam a sua chamada, assim como esses homens. O primeiro disse que estava tirando entulho, o outro disse que estava cavando para fazer o alicerce, mas o terceiro disse: não, eu estou construindo uma grande catedral, sabe? Então, triste é que muitos crentes menosprezam sua chamada e também o valor de sua contribuição para o reino de Deus. Simplesmente porque não são pregadores, evangelistas, nem missionários, eles não creem que sua vida ou carreira sejam importantes aos olhos de Deus. Deus nunca cria nada sem propósito. Toda planta, animal, ser humano, se você está vivo, significa que Deus tem um propósito para a sua vida. E por isso você precisa entender que está aqui temporariamente. É como se tivesse uma passagem por um país estrangeiro. Então, se você olhar para dentro de si e para o mundo, você não vai descobrir o propósito de Deus para a sua vida, porque isso não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Se Deus te dá mais um dia de vida, é porque você é importante para Ele. Você é importante, Deus acredita em você. Você é importante para o seu bairro, para a sua família. Você é importante para o seu país. Então observe que Deus quer que reconheçamos que fomos criados por algumas razões.
Você foi planejado, primeira razão que eu quero tratar aqui é que você foi planejado para o louvor de Deus. Ele fez você para se agradar, ou seja, ele te fez para agradar-se de você. O salmista, no Salmo 194, no versículo 4, parte A, no início ali, primeiro parágrafo diz assim, abre aspas, o Senhor agrada-se do seu povo. Você foi criado à imagem de Deus e recebeu a capacidade de relacionar-se com Ele. E esse é um privilégio do ser humano. A coisa mais importante que você pode conhecer na vida é a verdade de que Deus te ama. A segunda coisa mais importante é amar a Deus reciprocamente. Jesus ensinou isso para nós. Ele disse, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ali no texto de Mateus 22, 37 e 38. Agora, o que significa isso? Significa mostrar amor a Deus, vivendo uma vida que glorifique a Ele, que louve a Ele. Esse é o propósito principal da sua vida. É adorar a Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o Criador. O termo usado para expressar o amor a Deus é adoração. Adorar a Deus é o primeiro propósito. A segunda razão pela qual Deus o colocou aqui na terra é que você foi criado para fazer parte da família de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5. Então Deus desejou uma família e você foi criado para ser parte dela. E essa família vai além da família terrena. É uma família eterna. Aqueles que estarão eternamente com o Criador. Mas a igreja, ela é uma família de Deus. Não é uma instituição religiosa, clube, negócio, organização. É um organismo, é uma família. É a igreja invisível. Ela não vai ter rótulos. Hoje muitos glorificam o rótulo da sua denominação mais do que glorificar a Deus. Tem mais doutrina do que palavra. Tem mais doutrina do que adoração. Hoje existe até culto de doutrina. Que fala dos dogmas humanos. Culto para dizer a roupa que a pessoa tem que usar. Culto para dizer que ele tem que cortar o cabelo, que ele tem que fazer a barba, que ele tem que... Sabe? Pois Deus diz que você não pode fundamentar-se como cristão sem a igreja invisível, que é a família de Deus. Algumas pessoas parecem dizer, eu sou um cristão, eu só não quero compromisso com nenhuma igreja, com nenhuma família. Sou cristão, mas eu não quero amar ninguém. Mas dizer isso é como ser um jogador de futebol sem um time, um soldado sem um exército, um guitarrista sem a guitarra, uma abelha sem a colmeia. A abelha fora da colmeia, ela morre. Assim é o cristão fora da igreja, fora da comunidade, ele morre. Assim é o graveto, a brasa fora do braseiro, ela morre. Você deve mostrar que é realmente um cristão. Como que eu vou mostrar que sou realmente um cristão? Um seguidor de Cristo? Ter compromisso com Deus. A razão pela qual Deus descreve a igreja como uma família é porque na igreja, os seus membros são importantes, são irmãos entre si e todos devem se amar. Apesar de não vermos muito isso, mas todos devem se amar. Então busque e participe da família de Deus para estar em comunhão. A igreja terrena hoje é um treinamento para um dia você pertencer à igreja invisível. É um treinamento, tudo que nós fazemos aqui na terra é um treinamento para o que vamos viver na eternidade. Você é planejado para o louvor de Deus. Isso é adoração. É formado para a família de Deus. Isso é comunhão.
A terceira razão pela qual Deus criou você é porque você foi criado para tornar-se igual ao Filho de Deus. Hoje Deus não tem mais. Jesus, ele é o único filho, mas vai chegar o dia que você vai ouvir a voz dizendo: vinde vós que sois bendito do meu Pai, possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então nós somos filhos de Deus. Nós fomos enxertados na árvore. É como se dizer que hoje Deus não tem... Jesus é o primogênito entre todos os filhos. Então Deus não tem mais um só filho. Todos nós. Deus tem muitos filhos, sendo que deles Jesus Cristo é o primogênito. E é sobre estes outros filhos de Deus que está escrito ali em Romanos 8:29. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso não é um plano B, é o plano de Deus desde o começo. O plano de Deus sempre foi querer nos ter a sua imagem para fazê-lo à sua semelhança, discípulos. O pecado interferiu no plano de Deus, no plano que Deus tinha, mas aí ele mandou Jesus vir à terra para restaurar o que havia se perdido e de uma maneira que pudéssemos ser salvos e sermos salvos como o seu filho. Sabe? Então, Deus é tremendo. Então, ouça. Deus está muito mais interessado no que você é do que você faz. Não é tanto a carreira, mas o caráter que enche os olhos de Deus. Porque não levaremos a carreira para a eternidade, mas sim o caráter, no que você é. Então, quando você entende isso, a vida se torna muito mais simples. Você não fica mais se perguntando o tempo todo: por que está acontecendo isso comigo? Porque você saberá a resposta. E a resposta é para torná-lo como Jesus. Deus quer ver os frutos do Espírito em sua vida. E Ele faz isso colocando você em situações que esses frutos são necessários. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. Deus não poupou Jesus. Por que pouparia você? Hoje as pessoas se decepcionam. Eu estou desiludido, estou decepcionado. Até agora nós aprendemos que nós fomos planejados para o louvor a Deus. Ou seja, isso é adoração. Nós fomos formados para a família de Deus. Isso é comunhão. Nós fomos criados para ser mais e mais como Cristo. Isso é discipulado. E a quarta razão pela qual Deus nos criou foi que nós fomos moldados para servir em nome de Deus. A Bíblia diz ali na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, o seguinte, abre aspas, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Outro nome para essas boas novas é a palavra ministério. Todo crente criado para servir é capacitado para um ministério. Existem 5 coisas que mostram que você é único. Por exemplo, vamos falar das 5 coisas que mostram que você é único. O que eu sou único? Primeiro, a maneira de ser. Segundo, as origens. Terceira, a lista de dons espirituais que há em cada um de nós. Quarto, o desenvolvimento de habilidades. E quinto, a experiência. Ninguém tem a experiência que você tem. Ninguém tem a experiência que eu tenho. Então você deve se perguntar: o que farei com os talentos que recebi de Deus? Os desenvolverei para dar minha contribuição. Então quando nós chegarmos no céu, Deus irá fazer algumas perguntas. Ou hoje ele faz essas perguntas.
como você, como eu, como nós, né, encaramos a presença de Jesus na nossa vida. Agora imagine se Deus perguntar para você hoje, o que você está fazendo com o que eu lhe dei? Alguns têm uma concepção errada sobre o que faremos no céu. Não iremos sentar por lá o dia todo e tocar uma harpa. Não. Deus tem planos para você servir na eternidade. E neste momento, Deus está dando tempo para você na terra, para praticar o serviço que Ele te deu aqui na terra. Tudo aqui, como eu falei anteriormente, é um treinamento para a vida na eternidade. A Bíblia mostra que se você for fiel com pequenas responsabilidades na terra, Ele lhe dará maiores na eternidade. Portanto, nós fomos planejados para o louvor de Deus. Isso é adoração. Fomos formados para a família de Deus. Isso é comunhão. Fomos criados para nos tornarmos como Jesus. Isso é discipulado. Fomos moldados para servir. Isso é ministério. E a quinta razão pela qual Deus nos criou foi que nós fomos feitos para uma missão no chamado de Deus, na obra de Deus. João 17:18. Então todo crente precisa de um ministério. Ele tem o seu ministério. Ele tem sua missão no mundo. Você tem que ter os dois, o ministério e a missão. O que você faz, o que você sabe fazer e para que você vai fazer. Qual é a nossa missão no mundo? Se você quer a bênção de Deus na sua vida, você precisa se preocupar com o que Ele mais se preocupa. Trazer aqueles que não conhecem a Jesus para conhecê-lo. A nossa missão é falar para as pessoas sobre a salvação. Exercer nossa missão no mundo é levar as boas novas, é evangelizar, tornar o evangelho acessível. Deus não quer que nenhuma pessoa sequer se perca, nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum jovem, nenhum adulto, nenhum idoso. Então, quando nós perguntamos, ou quando você pergunta de que tamanho deve ser o nosso chamado, a nossa comunidade, a nossa igreja, você está fazendo a pergunta errada. A pergunta certa, errada é: aqui na cidade, quem precisa de Jesus? Aqui onde eu moro, quem precisa de Jesus? Na minha família, quem precisa de Jesus? Porque enquanto existir uma pessoa perdida, sem Jesus, em caminhos distantes de Deus, a igreja de Cristo na terra precisa continuar crescendo. Então você tem 5 razões para entender o propósito de Deus para a sua vida. Você foi planejado para o louvor a Deus, formado para uma família de Deus, criado para tornar-se igual ao Filho de Deus, moldado para servir em nome de Deus e feito para uma missão na obra de Deus. Amém? Como tem sido a sua vida? Você tem cumprido esse propósito? Você já pertence à família de Deus? Reflita. Que Deus te abençoe. Te dê um dia alegre, abençoado e próspero. Amém? Manda um abraço, pastor Marcos Lacerda. Flávio, meu amigo, meu vizinho. Que Deus te abençoe e derrame bênção sobre a tua vida. Pastor Nilo, minhas irmãs, Camaragibe, Recife. Deus abençoe a todos. Lindoval. A irmã Verônica aqui do lado, minha vizinha também aqui de Itajaí, que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz. E para você